Brasil que Faz, com Elvis César. Oferecimento Mondial, a escolha inteligente e do coração. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Aiva, seu som, sua imagem. Praça Unitar. Risatec, ferro e aço. Cirúrgica Fernandes, soluções que salvam vidas. Intersaúde, nosso plano é sua saúde. Olá, está no ar o Brasil que Faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz ou uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você, ou melhor, tem a sua cara. Aqui a gente trata de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. E temos uma missão: mostrar que é possível, que dá para chegar lá, que dá para realizar o seu sonho. No programa de hoje, vamos falar com um empreendedor pra lá de especial, que aprendeu bem cedo que a relação com as finanças é alvo do sucesso na vida. Empreendedor, controlador, mentor financeiro, com um propósito claro de melhorar a vida das pessoas. E claro, o programa foi feito para você que quer melhorar seu emprego, melhorar a sua vida, montar seu próprio negócio, ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com um homem apaixonado em ensinar, que tem propósito de impactar milhões de pessoas com a possibilidade da pessoa ser forte financeiramente e se libertar de tudo aquilo que a leva para o fracasso. Recebemos com muita alegria Leandro Gomes. Leandro Gomes, que bom recebê-lo aqui no Brasil que Faz, amigo. É um prazer, Elvis. Fico muito feliz em receber esse convite e vamos lá falar e ajudar as pessoas hoje nesse programa. Olha, hoje um mentor na área de controladoria, na parte financeira, um empreendedor serial. Mas como foi o início dessa trajetória e dessa visão especial? Legal. Elvis, eu comecei de uma família muito simples, né? Pai trabalhador e uma luta muito grande. Comecei muito jovem, né? Eu, naquela época, precisei trabalhar aos 14 anos, até mesmo para, não só porque era uma instrução do meu pai, que o trabalho construía, né, uma vida digna, um exemplo, né, para nós, mas também por necessidade mesmo, né, de ajudar, de fazer acontecer. E aí comecei como empacotador de supermercado. Uau! E depois, né, desse processo, fui trabalhar naquela época, né, office boy, então não sabia andar de ônibus. Meu pai me levou da primeira vez em São Paulo de ônibus, eu que sou de Osasco, São Paulo, me levou até o centro de São Paulo, falou, ó, aqui que você vem, é esse ônibus que você vai pegar e esse para voltar. E aí, a partir do outro dia, eu comecei a trabalhar, né, sozinho, com 14 anos, no meio da grande São Paulo ali, né, enfim, da capital. E dentro disso foi uma evolução de acreditar, né, pelo exemplo que eu tinha em casa. Meu pai sempre foi um exemplo para mim de luta, de trabalho, de empreendedor. Você nasceu em Osasco? Nasci em Osasco. Meu pai também nasceu em Osasco. Legal, Deixar legal. um grande abraço para o povo osasquense, povo maravilhoso, Sim. Trabalhador. Povo de luta. Povo de luta. Legal. Então, eu comecei de uma maneira que sempre fui buscando melhorar através da educação. Foi uma vida muito difícil no começo, né? Quando jovem, quando ali, porque meu pai empregado, uma vez ele estava bem, a gente estava na escola particular. No outro ano ele não estava muito bem, e a gente voltava a uma escola estadual. Então, eu troquei de escola 14 vezes. O Uau. maior tempo que eu fiquei em uma escola foi na minha faculdade, na minha graduação. Então, dentro disso, foi uma luta de aprendizado. E eu fui crescendo na carreira, e conforme eu fui aprendendo, fui me dedicando por instrução também, né, de grandes pessoas que passaram na minha vida, profissionais ou mesmo, né, a minha família, e eu fui reconectando isso e achando os caminhos por aí, né, trabalhando. Depois de empacotador, office boy, Aí o que veio? Eu entrei como um assistente, né, administrativo, e aí eu comecei a entender como era uma empresa. Eu sempre gostei do assunto, e aquilo me chamava a atenção.
começava a entender os processos, o que cada coisa se conectava. Eu era muito tímido no começo, quando mais novo. Aprendi a lidar com as pessoas, né, de conectar com as pessoas. Se comunicar tão bem como se comunica hoje, aliás, Sim. parabéns. Obrigado. Falar de uma forma tranquila, plena, que seja nos toque de uma forma assim com sensibilidade. E como analista, você começou a entender os principais departamentos, os departamentos mais importantes de uma empresa. Exato. Se tem algum menos importante, mas os mais são esses. Sim, e com isso, Elvis, é engraçado que a gente entende por que o empresário está preocupado, por que ele está, às vezes, mais feliz. Ah, a empresa está vendendo bem? Está tendo faturamento? Está tendo resultado? Ele está feliz. Não está bem? Tem que melhorar a questão de custo, despesas. Foi aí que eu conheci, né, a poderosa ferramenta das empresas, que é o Excel, e me apaixonei. E dentro disso eu fui ajudando, né, no dia a dia a gerar essas visões através de dados, através da melhoria interna, olhando para os processos e departamentos. Criando planilhas, né? Eu fui prefeito de Santana de Parnaíba e lá eu criei um programa chamado Connect, onde todos os adolescentes e jovens aprendiam o pacote Office. Legal. Formei milhares de jovens e até hoje é política pública boa que se tornou perene, até hoje ocorre em Santana, né? Deixar um abraço prefeito Marcos aqui. Legal. Então, o que ocorre? Isso faz com que eles possam aprender o Word, Excel, o PowerPoint, exato, que é o início de tudo, que às vezes as crianças e os adolescentes, e até nós mesmos, às vezes estamos desprezando um conhecimento tão específico, tão importante, exato, como a planilha, para que a gente possa ficar rolando vídeos na internet. Exato. O jovem que inicia, Elvis, ele precisa ter aquilo que é o primordial. Eu costumo dizer que são 3 coisas. Primeiro, a postura, né? Hoje eu estou aqui bem vestido, mas nem sempre na minha carreira eu pude ter essa condição. Mas eu entendi o que o meu gestor esperava de mim, o que o dono da empresa esperava que eu, como um profissional estratégico, que depois cheguei à controladoria, estivesse ao lado dele, um braço direito. Então a postura é essencial, como se veste, como fala, como se comporta, né? Saber falar no tom certo e ouvir mais do que falar. E aí depois vem o posicionamento, que é você também saber na hora certa oferecer ajuda ou não, entender, fazer a leitura do ambiente que você está. E por último, o embasamento técnico, que seja o Excel ou as teorias, né, da área de finanças, você conhecer para você poder sugerir. Eu costumo brincar, né, abrir o paletó e falar, olha as ferramentas que eu posso te ajudar. Você quer o quê e como que eu posso te servir? Acho que servir é o importante para o jovem que está começando. Muito bom, Leandro, essa colocação e toda ela, essas 3 colocações são extremamente importantes, são pautadas no binômio, sim, relacionamento e ambiente. Exato. A gente tem que filtrar, sobretudo, nós filtramos o nosso relacionamento e o nosso ambiente. E você, pai, mãe, jovem, o que acontece? Precisa filtrar também, porque o ambiente, ele contagia. E as pessoas, nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Perfeito. Isso é muito importante. Muito. E Elvis, é importante não só em relação ao trabalho, começa dentro de casa. A vida. Se o pai e a mãe não falam para o filho que está começando a vida, a trabalhar, porque hoje a gente está naquela fase de que todos os jovens acham que é simples, né? Eu vou ser um influencer, vou ser um TikToker, né? Independente. Pode até ser. Vai chegar lá. Você precisa ter o quê? A semente do sucesso, que é trabalho. Isso. Trabalho árduo, acordar, entender qual é o valor da vida e como você entende em se desenvolver, em quebrar os obstáculos. Ou seja, Leandro, fazer o que é preciso ser feito para depois ter a possibilidade, sim, de fazer com paixão. Exato. Isso, às vezes a gente vê pessoas falando, não, mas isso, não gosto disso. Opa, eu não gostei de uma série de trabalhos que eu atuei, mas eu atuei, depois eu escolhi, me libertei, escolhi uma outra atuação, pude escolher, mas por força de fazer aquele trabalho, o que tinha que ser feito, mas mais do que isso, com excelência. E aí, quando você se dá conta, você é assistente financeiro na empresa. Sim.
Sim, foi uma escadinha como é a hierarquia dentro de finanças, assistente, analista, depois coordenador, especialista, enfim, esse crescimento. Mas naquele momento, quando eu me dei conta, eu falei, eu preciso mais, eu preciso aprender, eu preciso me desafiar. E aí eu fui mudando de empresas, Elvis. Eu nunca fiquei acomodado. Me incomodava quando eu deixava de aprender. Ou quando a minha gestão ali, de alguma maneira, não via o valor que eu estava oferecendo em geração, né, de valor de entrega, enfim, do meu trabalho. E aí com esse processo, inclusive depois fui trabalhar com meu pai, foi uma grande escola para mim, ele tem até hoje uma empresa de construção civil, e ali foi onde eu me desafiei, porque ele não, vamos dizer, aliviava para mim. Inclusive a gente tinha uma relação tão profissional que eu não chamava ele de pai, ele nem de filho, era pelo nome, porque a gente mostrava a todos o profissionalismo, e isso me fez com que eu amadurecesse. Né? E quando chegou num limite, que eu digo que é o teto de cada profissional, você tem que buscar crescer no seu próximo ambiente. Porque senão você fica numa condição de conforto. Exato. E a zona de conforto, ela só traz a mentalidade fixa. Exato. Ou seja, estagnação, concorrência desleal, sabotagem, falta de desafios, falta de coragem para o novo patamar. Exato. Então, e a zona que você parece ter produzido na sua carreira é a zona de confronto. Exato. Elvis, eu quero até dar um recado, né, para quem é muito importante isso. A zona de conforto, quando você fica nela, o fracasso te alcança. Então, não adianta. Você tem que confrontar os seus medos, né, as suas incertezas, os seus frios na barriga, de tudo que a gente faz na vida. Costumo dizer aos meus alunos que se você não está sentindo frio na barriga, é porque você não está crescendo. É isso aí. A gente tem que avançar, superar os medos e ir em frente. Muito bem, cada entrevista aqui a gente sente um frio na barriga, galera. Então estamos no caminho certo, hein? Olha, Leandro, quando você se depara, passa por toda essa... Quando foi que virou a chave? Legal. Você falou assim, olha, agora eu preciso estender essa visão para quem quiser. Sim, Elvis, é muito importante, né, eu comentar isso. Uma vida de luta, de trabalho, né, de resiliência mesmo, entre ter uma família, né, fui pai muito jovem, depois constituí o casamento ainda jovem, né, com a minha amada esposa, que sem ela também não estaria aqui hoje, né, é a minha fortaleza. E com os nossos 3 filhos, a gente conseguiu, com muita luta, né, superar os desafios. E dentro desses desafios, Elvis, que eu fui mudando de empresa, trabalhei em muitas multinacionais, empresas de diferentes, né, segmentos, isso me fez crescer, absorver. Nós temos que ser esponja para absorver o conhecimento que você tem dentro do dia a dia. Você vai encontrar profissionais de ótimo nível, que vão ser grandes mentores, mas você também vai encontrar péssimos profissionais, que também vão te ensinar. E eu costumo dizer, Elvis, que o profissional que às vezes faz a gente sangrar, literalmente, doer na nossa alma, na nossa dor do dia a dia, faz a gente crescer depois. Exatamente. Ainda que seja uma experiência desagradável, ou uma experiência desconfortável, ou mesmo com pouco talento, com pouca educação, a gente vai criando casca. Criando casca e expandindo, né? E eu quero falar para você, fique com o seu celular na mão, que já eu vou te soltar um desafio. E você passou por várias e várias empresas e foi cada vez mais ganhando experiência e know-how no segmento financeiro. Exato. A área de finanças, você começa operacional, ali contas a pagar, contas a receber, ou área contábil, e você tem a possibilidade de ir para uma área estratégica. E a estratégica é aquela que o dono da empresa, ou o diretor, ou o seu gestor, ele quer você do lado dele, para falar sobre informações, às vezes, né, confidenciais, olhar os números no detalhe e olhar cenários. E é essa área que a controladoria, ou FP&A, é uma sigla em inglês, de Planejamento e Análise Financeira, faz com que o profissional não só tenha um ganho potencial de salário e uma carreira muito mais estratégica, que ele se sente orgulhoso, porque ele está próximo ao presidente, ao diretor. Foi aí que foi a minha virada. Ele começa já formar opinião na tomada de decisões que constitui o coração da empresa. Exato. Mas agora eu quero falar, Leandro, com você, lançar um desafio para você. Você quer ser o diretor do Brasil que faz? Você quer escolher o próximo entrevistado ou entrevistada aqui? Acesse agora o meu Instagram
envie uma mensagem. Envie uma sugestão de um novo entrevistado e você vai dirigir o nosso programa. E aí, quando você começa a ter uma condição, porque você identifica, você já começa a trabalhar como um mentor na empresa. Sim. Ou seja, nós temos diversos ângulos, nós temos esse custo de produção, nós temos esse lucro, nós temos esse mercado está saturado, não está, olha a perspectiva, mostra gráficos, ou seja, você começa a ter um poder decisório muito maior, pautado no conhecimento financeiro. Sim. Eu sempre faço uma conexão, Elvis, com o jogo de xadrez, que é o jogo mais estratégico, que dentro da empresa, se a empresa não tem uma estratégia e um plano de execução, ela com o tempo ela vai morrer. Né? Ela não vai aguentar enfrentar os desafios, as crises econômicas ou qualquer concorrência, o que for. E dentro dessa visão, o profissional que é o peão, como eu comecei, o peão é a peça mais simples do jogo. Como nós começamos. Pois é, até se tornar uma torre, por exemplo, que é como se fosse uma torre de comando de um aeroporto. É ela que define quem decola, quem pousa, e isso é informação de decisão. Se o profissional entender a fundo o negócio que ele está, o modelo de negócio, ele consegue ser essa pessoa que é um mentor até para o dono, que faz o dono da empresa dormir em paz. Que ele fala, tem alguém cuidando e blindando o meu negócio. Sem isso, o dono fica maluco, né, no dia a dia. Como é especial e essencial ter um profissional nessa escala, nessa posição, em quaisquer segmentos. Exato. Esse é muito importante. Não é fácil, Elvis, essa carreira. O profissional ele tem que se dedicar, ele tem que evoluir nas habilidades pessoais, né, comportamentais, que é muito importante. Muitas vezes você vai lidar com um gestor ou um diretor que às vezes é um cara sem paciência. É um cara, às vezes, que ainda não tem aquela resiliência ou porque o poder o fez, às vezes, ser mais duro. Né? Um profissional que cobra demais e você tem que saber lidar com isso. Depois, você tem que saber oferecer soluções e não só oferecer, entregar. E se você não souber fazer a mão na massa, né, usar as planilhas ou softwares ou ferramentas, você não consegue para você chegar na análise que você comentou. O equilíbrio financeiro da vida é uma graça que você possa ter, que define até aspectos de sucesso, dizem que ter dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele, a miséria, a necessidade traz muita tristeza. Sim. Quais são os conselhos que você dá para um jovem, para um chefe de família, uma pessoa que lidera uma família, para uma microempresa a respeito da vida financeira? Legal. Elvis, eu costumo dizer que nós temos que ter um equilíbrio que vai além de você ter planilhas, controles, orçamento pessoal ou empresarial. Você tem que ter uma linha de conduta com a sua atitude no dia a dia. A sua responsabilidade com a tua família, com a tua espiritualidade. E eu fui nesse caminho, através da minha fé, encontrei uma forma de ajudar as pessoas e transformar a vida delas. Mas quando você está no dia a dia com a sua família, você que é casado, marido, mulher, você tem que ter um controle dos seus anseios ou dos seus desejos de conquista. Não adianta você só sonhar, que é importante, mas se você passa do ponto, você compromete, porque você dá um passo maior que a perna e vai afetar o relacionamento na sua casa, no seu lar, e isso é muito difícil. Por exemplo, eu vejo, e a gente já passou por isso, jovens e pessoas trabalharem com crédito caro, com dinheiro caro, ao invés de guardarem dinheiro para comprar à vista ou com menos prestações, porque assim os juros vai ser muito mais baixo. Impacta muito, né? E aí o tempo, né, diz muito sobre isso, quando as escolhas são mal feitas ou bem feitas. Né? A gente tem a questão do conceito de juros compostos, vale para a vida pessoal também, das nossas escolhas, né? Da empresa que você escolheu, da onde você está, que você deveria, né, talvez mudar e migrar para você ter uma nova perspectiva, um ambiente novo que vai construir ainda mais valor na sua vida. Mas são escolhas, decisões que muitas vezes a pessoa falta coragem. Né? Ela fica com medo, ela está 2, 4, 6 anos na empresa e fala, eu estou bem aqui, eu tenho medo de ir para o meu mercado, mas por que ela tem medo? Porque ela não está investindo nela. E todo momento é um momento de restabelecer sua condição financeira adequada. Começa na mentalidade mesmo, né, Elvis? E a pessoa precisa se reequilibrar, se reajustar. Por que está causando isso? Por que ela continua se endividando? Qual é, de fato, se conhecer
ali no seu âmago que está causando aquele sofrimento que ela tem que descontar num consumo desenfreado. Qual é a Entende? gestão, os gatilhos mentais que estão levando essa pessoa a ter um desequilíbrio emocional Exato. para fazer compras reiteradamente que vão ser extremamente nocivas para a Exato. vida? Exato. Isso vale tanto na vida pessoal como na empresa. O empresário que compra estoque demais e depois não vende o produto, né, e começa a ter prejuízo, não tem a margem de contribuição adequada para que a empresa seja lucrativa. E isso vale na vida. Se você não tem esse controle, você se perde e vira uma bola de neve. Eu sou administrador, Elvis, de formação, e eu costumo dizer que a nossa primeira empresa é o nosso casamento. É isso. Só que você não tem a opção de falir essa empresa, porque tem filhos, porque tem muito mais envolvido. Tem vidas. Você se comprometeu, né, nesse compromisso. Não é fácil, mas você vai juntos, né? Tem que ser um só. Eu acredito muito nisso. E isso, quando te fortalece, te dá toda a confiança para você ir para o mundo dos negócios, seja empreendendo ou atingir um cargo mais alto nas empresas, porque você tem uma base. E essa base é fundamental, Elvis, porque você vai enfrentar desafios. Só que quando você tem essa base sólida, você vai muito mais tranquilo, em paz e com a sua fé conectada, aí as coisas não tem como dar erro. Eu mudei de área, eu mudei de vida, saindo do corporativo para o digital e eu consegui. Por quê? Eu acreditava no meu trabalho. Eu tinha dificuldades porque eu achava que eu sempre tive muito potencial, ouvia isso das pessoas mais próximas ou de amigos, mas eu não sentia que tinha um resultado na mão. Mas hoje eu consigo, através de um método especialista financeiro que eu desenvolvi para trazer isso para as pessoas. Uau, e você conectar criou isso. um método. Criei. Esse método, eu acredito no modelo de educação, Elvis, que é uma mudança. A gente não pode mais seguir um modelo que às vezes é muito já ultrapassado, principalmente quando a gente compara índices, né, de educação e desenvolvimento até dos países desenvolvidos. Eu trouxe 20 anos de experiência do mundo corporativo, de empresas grandiosas que eu trabalhei, para que você entenda de uma maneira simples, prática, didática, como conectar. Quais são os pilares básicos desse método? Os pilares básicos são 3: planejamento, operação e controle. E é como se fosse um grande PDCA que ele está sempre girando. Uau! Para a gestão da certa, da empresa, da vida. Acabou. É isso. Diagnóstico, planejamento estratégico, Exato. coloca em prática. Sim. E faz o controle, revisão. Exato. E começa a engrenagem Exato. toda de novo. O erro dos profissionais, Elvis, muitas vezes de áreas, vamos dizer, de suporte administrativas ou financeira, é que eles não querem, às vezes, aprofundar no negócio. Se você tem uma empresa de serviço, entenda como é o serviço é entregue ao cliente. Entenda como você pode ajudar a melhorar a performance gerencial do negócio. Porque isso vai te fazer ser estratégico, conectar o dono, e o dono não vai querer te perder. Ele vai querer te remunerar mais para você ficar com ele. Só que às vezes o profissional está numa área de engenharia civil e ele não se envolve na estrutura da operação. Eu estou numa área de uma indústria, ele não se envolve na operação, ele não desce no chão de fábrica. Ou seja, ele utiliza do princípio do menor esforço, acreditando que aquilo vai somar e, na verdade, é uma grande autossabotagem para ele não conhecer todo o plano de negócio e contribuir de forma decisiva para o resultado. Exato. Isso é uma grande, infelizmente, é o princípio do menor esforço. E isso temos na iniciativa pública e na iniciativa privada. Sim. Não é? E hoje, qual a sua inspiração para fazer a propagação desse método? Incrível essa pergunta, Elvis, né? Fico muito feliz. E assim, é dizer o seguinte: a transformação de vidas começa quando a pessoa acredita nela. Mas para ela começar a acreditar nela, ela precisa de um ambiente ou de alguém que a conduza. E eu, como propósito de vida, eu quero trazer isso para a minha vida e da vida das pessoas. Hoje eu tenho, né, mais de 1.000 alunos no Brasil e na Angola. Uau. Inclusive, a gente está buscando expandir. E isso começa de onde, Elvis? Eu não queria ser só um profissional que simplesmente bate o cartão, porque eu podia transbordar aquilo que era a minha essência, ou que foi um dom que Deus me deu, ou que foi um reflexo do que o meu avô deixou na minha vida, que foi ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, que lutou contra o mal no mundo, e eu queria fazer isso. Se eu vivi ambientes tóxicos ou profissionais muito ruins que me fizeram doer no dia a dia, eu evito que eles caiam nessas armadilhas através de uma maneira clara, direta e falando, eu te oriento nesse processo. Fazer um jogo rápido contigo agora. Fala para mim um livro. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Uau! Mas o livro que mudou a minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Um filme. Um filme Interestelar. Uau!
um esporte. Hoje eu tenho jogado pádel, que é um esporte que eu conheci pelo meu irmão, que mora no Chile, que é um jogo de tênis meio squash com vidros em volta, é incrível, é um jogo muito bom. Sim. Família. Família, minha esposa. Deus. Deus é você, todos os dias, abrir o livro mais importante de todos, que é a Bíblia, e meditar na palavra, porque ela te conecta. E é através disso que a gente consegue expandir a nossa luz mediante o que a gente recebe do alto. Leandro Gomes, quem é o Brasil que faz para você? É o brasileiro que acorda todo dia acreditando que ele pode vencer na vida, através de um trabalho, através de uma dedicação, né, de uma superação em que ele possa olhar para ele mesmo e falar: eu posso investir em mim, eu vou investir na minha educação, no meu aprendizado, eu vou questionar, eu vou errar, mas eu vou levantar. É um profissional, é uma pessoa que queira, além do que está ali na frente dele, ele é um sonhador, mas que para isso ele tem que ter nas mãos pessoas que orientem, né, que podem ser, tem milhares, né, de brasileiros incríveis que conectam isso no dia a dia. Então esse é o brasileiro que eu quero ver, que tem a gana de vencer, porque a gente tem um potencial incrível, mas você tem que se dedicar e fazer a tua parte. Olha, eu agradeço a Deus por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Quero te dar um presente. Você falou de um método e pautado no modelo científico PDCA. Legal. O método que eu criei para gestão pública e privada é o Governo 360, que fala de uma gestão, uma experiência nesse modelo, que me fez chegar assim à melhor gestão pública do Brasil algumas vezes. E isso tem feito a diferença em várias cidades do país. Legal, Elvis. E agora Muito o lançamento obrigado. desse livro aqui, Leandro, que é Como Ganhar a Eleição para Vereador. Que Incrível. Esse faz parte de um grande propósito, o levantamento de novos líderes que possam impactar e melhorar a vida de milhões de pessoas. Legal, muito obrigado, Elvis. Parabéns pelo seu trabalho, pela tua gestão, né, pelas suas vitórias e conquistas nos últimos 8 anos. Tenho certeza que é só o começo, daqui para frente. Tem muita coisa boa pela frente. Valeu. Obrigado, amigo. E obrigado a você por essa audiência fantástica. Se conecte e fique nas nossas redes sociais. Fique ligado no nosso próximo programa. Um grande abraço, um beijão. Deus te abençoe. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento Mondial, a escolha inteligente e do coração. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Aiva, seu som, sua imagem. Praça Unitar. Risatec, ferro e aço. Cirúrgica Fernandes, soluções que salvam vidas. Intersaúde, nosso plano é sua saúde. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.